Que absurdo! Lula quer obscurecer ainda mais o que acontece dentro do STF. Ele quer transformar o Supremo Tribunal numa caixa opaca, onde nós, opinião pública, não saberemos como vota cada juiz. É um absurdo! Será? Olha, não sou tão convicto assim não. Eu penso que, talvez, para um avanço civilizacional no Brasil, as decisões dentro do Supremo Tribunal Federal não deveriam ser tão espetacularizadas. Não obscurizadas, mas a espetacularização do judiciário é um grande problema que talvez Lula não tenha formulado a questão da maneira que eu concorde mais, mas a fala dele não tem nada de absurdo. Tanto que democracias consolidadas como Estados Unidos, Holanda, Reino Unido pegam um caminho semelhante. Você sabia? Agora, a gente tem que dar dois passos atrás e compreender que uma opinião do Lula numa live não é uma proposta, não é um projeto de lei, não é algo que está sendo colocado para que a sociedade debata, enquanto uma alteração de fato do que acontece, até porque eu acho que isso não tem mais volta. Agora, olhando em retrospecto, e eu tinha uma opinião diferente nos anos 90, quando começa aquele processo de TV Justiça e tudo mais, hoje, olhando em retrospecto, eu vejo que não necessariamente foi um avanço para a sociedade, um avanço civilizacional da institucionalidade do Brasil, a transmissão ao vivo do que acontece dentro do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu quero trazer pontos para que você reflita de um lado e de outro. Para que tira a figura do Lula, porque a polarização política da sociedade brasileira, ela coloca de uma forma tal em que você é necessariamente obrigado a concordar ou discordar da opinião conforme o agente que emite. Agora tira a figura do Lula. E também não pense em Bolsonaro, não. Pense em só uma reflexão, certo? A publicização do voto, a transmissão ao vivo dos julgamentos, dos debates, melhora ou piora a qualidade do judiciário brasileiro? Eu tenho a impressão que piora. Agora, no estágio que o Brasil chegou, não há mais como retroceder, não tem como voltar como era. Por quê? Porque você atinge um nível, a sociedade adquire um hábito, a opinião pública considera isso um direito adquirido, enxergar ao vivo, pela internet, pela TV Justiça, o que acontece ali no tribunal, totalmente espetacularizado. O fetiche da comunicação, eu sei o que é, cara, eu trabalho com isso, pô, tô ligado. Você transformar juiz em influencer, magistrado do Supremo Tribunal Federal em popstar, eu acho isso um erro, desde que a compreensão de que o julgamento do mensalão lá atrás só foi do jeito que foi por ter sido televisionado, por ter sido espetacularizado, não que não tivéssemos tendo uma compra nada republicana de opiniões de votos de parlamentares. Sim, isso acontecia. Contudo, a forma como o julgamento foi conduzido dentro do Supremo Tribunal Federal, naquele momento eu tive a compreensão de que a espetacularização do judiciário era um erro para o Brasil. Só que tem coisas, cara, que depois que saem da garrafa, você não retorna. É a tal da lógica da pasta de dente. Você tirar do tubo é fácil, vai colocar de volta dentro do tubo, você vê. É um gás que quando você abre, ele emana. Vai recolocar esse gás dentro desse frasco novamente? Não coloca. É a questão da transmissão ao vivo de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que se um juiz quer ser artista, ele grave um disco, ele escreva um livro, organize uma exposição e vá, largue a toga e vá viver o mundo da arte, da celebridade. Vai ser influencer de academia, vai ser influencer aí de malhação, de corrida, de crossfit, sei lá. Vai se candidatar a ser político. Agora, o judiciário, para exercer o seu papel contra-majoritário, ou seja, aquele que vai contra a opinião pública, a onda da opinião pública naquele momento, respeitando o que a legislação e principalmente a interpretação da Constituição coloca naquele contexto, ela só é possível quando existe um escudo, quando a gente se preserva e não espetaculariza, não trabalha com a vaidade. E a vaidade
A gente se recorda, cara. É aquele sentimento do demônio. Vocês se recordam do advogado do diabo? É onde o demônio trabalha. Aqui o demônio em aspecto não metafísico, cara, mas metafórico, na verdade. Onde o ser humano escorrega pela vaidade. Quando você coloca uma câmera de televisão na cara do magistrado, que é mais suscetível ao barulho de rede social, ao barulho da opinião pública, nem sempre a justiça se dá. Eu acho que o Lula não deveria ter falado sobre isso de forma tão descompromissada. Agora, também não é um erro. Agora, o presidente não pode ter opinião? Que a gente concorde ou discorde? É claro que pode. E a opinião dele, na boa, tá muito longe de ser um absurdo. Mas para o Brasil de hoje é simplesmente inviável. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, véspera de feriado, quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. Eu começo na maciota, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que caiu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. É claro que eu peço, inscreva-se agora aqui no canal, sim, inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações para que o YouTube lhe avise quando pinta vídeo novo por aqui, pinta muito vídeo novo por aqui. É vídeo, é short, é corte, é live, é tudo para a sua alegria, para a minha alegria, meu deleite contar com você nesse material que eu produzo aqui. Muito obrigado. E caso você queira, caso possa, caso consiga me ajudar a manter esse trampo rolando por aqui, é muito simples, é muito barato e muito importante para mim. Clube de membros na fita, sim, clube de membros a partir de R$3. Eu vou repetir porque é pateticamente barato. R$3. 1, 2, 3. Você me ajuda a manter o trampo por aqui rolando redondinho, como tem que ser. Muito obrigado a todos e todas que são do Clube de Membros. Pô, às vezes você tá sem grana pro Clube de Membros, ok. Agora o like não custa nada, né, filho? Filhota, like na fita. Porra, porque aí também é sacanagem. Aí é patriotagem. Patriotagem a gente não aceita. Like na fita aí, por favor. Agradeço também o apoio, o patrocínio das empresas que investem, que compreendem a importância do jornalismo independente exercido aqui no YouTube. Um exemplo, a H3 Eventos e Tecnologias. A H3 é uma empresa goiana que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento. Locação de equipamentos audiovisuais, projeção, sonorização, iluminação, informática e muito mais é na H3, meu filho. Então você está ali organizando um evento de pequeno, médio ou grande porte, zero estresse. O Herbert vai lá, analisar a sua demanda, avaliar o espaço e ver se você vai precisar de um telão de LED, uma projeção, sonorização e iluminação que fique legal para quem está lá assistindo ao vivo, mas também para quem está em casa, você quer fazer uma live, uma transmissão ao vivo, pois é, você precisa de uma internet bala, uma informática que dê conta desse processamento todo, tudo isso, todos esses equipamentos de ponta é na H3, a H3 pode lhe ajudar. E o principal, no preço mais barato do mercado. Tá duvidando? Peça um orçamento pro Herbert e confira a H3 Eventos e Tecnologias, a melhor e mais barata solução tecnológica para o seu evento. Muito obrigado pelo apoio, pelo patrocínio H3. Esse vídeo também é patrocinado pela Interset Tecnologia, que é inteligência artificial de ponta para o seu negócio. É a solução perfeita para aumentar a sua lucratividade. O recado da Interset lá no final do vídeo. Assista lá porque você vai curtir, beleza? Bora recapitular aqui a história do Supremo Tribunal Federal e publicizar ou não publicizar o voto, as decisões da Suprema Corte. Existem vários modelos, mundo afora, todos com vantagem e desvantagem. O modelo brasileiro, ele tem a vantagem da gente saber, de nós, opinião pública, sociedade, sabermos o nome dos ministros, como eles se posicionam, como pensam, contradições de um voto que vai mais uma linha e no outro e tentar entender as motivações dessas contradições. E claro, isso oferece vantagens. Aumenta o escrutínio que a população tem. A luz do sol é um excelente antimorfo. Não deixa as coisas, não deixa o bolor prosperar quando você bota a luz do sol, quando você abre a janela. Contudo, isso se transforma num palco midiático. E isso tem consequências, como o que vivemos hoje no Brasil. Hoje temos juízes, não é famosos, mas é muito mais famosos do que parlamentares. Os magistrados do Supremo Tribunal Federal exercem um poder infinitamente maior do que um deputado federal ou um senador. Até porque o deputado federal compartilha aquele poder com mais 512 parlamentares.
O senador com mais 80 parlamentares. O magistrado do Supremo Tribunal Federal, compartilha com mais 10. Entendem a proporção? Contudo, é função do judiciário exercer aquela função contramajoritária. Ou seja, perceber a constitucionalidade, a legalidade de uma opinião que não é a corrente mais forte, que não é a opinião majoritária na sociedade. Por isso, exercer de forma contramajoritária, respeitando a constitucionalidade, porque a democracia é aquele espaço onde a minoria tem o seu direito preservado. A maioria sempre é a maioria, brother. Por quê? Porque a maioria, se reúne, consegue, à custa de muito sangue, suor e treta, derrubar a minoria ali. Se o poder está sendo exercido de forma tirana ou de forma que a maioria discorde. Isso acontece, um processo revolucionário. Contudo, na democracia é onde se permite que as ideias minoritárias existam e possam circular. Essas opiniões de dissenso. E quem garante isso é o poder judiciário, por ter esse papel contra-majoritário. Quando ele fica sujeito a esse aspecto da vaidade que a mídia oferta, que a transmissão ao vivo de um debate oferta, quando um magistrado fica proferindo seu voto olhando para a câmera, não para os seus pares, para convencê-los da tese, existe uma perversão. Por quê? Porque é muito sedutor o aplauso. E eu sei que se eu gravasse esse vídeo aqui em outro tom, concordando inteiramente com Lula ou discordando inteiramente do Lula, a quantidade de aplauso aqui seria maior. Só que eu já tô nessa há muito tempo, né, cara? Eu sigo as coisas que eu penso, eu não tô aí pra rapaziada, sabe? Assim, por quê? Porque senão eu perverto a minha atividade. E eu creio que você gosta de mim por conta da minha honestidade intelectual perante o fato. Eu não vou perverter minha opinião, como vocês viram, por exemplo, na questão da garota do Evoé, como você vê nessa questão do lacre aí, eu não vou perverter o que eu penso para agradar aquilo que, de forma majoritária, pensa a minha audiência. Porque eu sei mais ou menos a linha da rapaziada que me segue aqui. Claro que eu não sou trouxa. Agora, se eu perverto o que eu penso para agradar a maioria daqui, é claro, o like bomba, o aplauso bomba, o compartilhamento bomba, mas eu traio a minha convicção. E eu sei que o que isso custa. Só que o meu couro é grosso. Tem gente que não tem um corpo tão grosso. Tem gente que é mais seduzível pelo aspecto midiático, pelo aplauso, pelo elogio. Por ter artigos na grande imprensa elogiando sua postura. Todo mundo aqui se recorda de Joaquim Barbosa, que sim, foi seduzido por esse aspecto midiático da transmissão dos votos no julgamento mensalão. E ali eu revi minha opinião. Falei, cara, tá errado. O magistrado tem que se guiar pela letra fria da lei, adaptando a uma questão de jurisprudência, compreendendo a sociedade, ok. Mas não seduzido pela luz do flash, pela luz dos refletores, pela sedução midiática. E esse é um problema na democracia brasileira. Contudo, Lula podia perfeitamente passar batido disso porque não tem volta. Eu não vejo um momento da sociedade brasileira falar assim, realmente, a gente tem que pegar como nos Estados Unidos, onde você tem uma votação e tem 2 textos. O voto vencedor, ou seja, elabora-se a tese num texto, e aqui o divergente, o que perdeu. E o magistrado assina. Ou seja, você não vê o espetáculo, como aquelas discussões na época da Lava Jato entre o Barroso e o Gilmar, tudo midiático. O senhor é a mistura da psicopatia com atraso, vocês se recordam disso? Todos, em maior ou menor grau, são contaminados por esse aspecto midiático. Vejam você, Alexandre de Moraes, agora. Sim, muitas atitudes dele. E, claro, sempre reiterando a importância dele na preservação, a coragem dele para a preservação da democracia brasileira, o fator midiático colaborou para determinadas atitudes de Alexandre de Moraes, que ele pode ter perdido o tom em um momento ou outro. E acredito que perdeu. Então, se tivéssemos um judiciário
mais preservado, midiaticamente falando, a qualidade da democracia brasileira seria maior. Porque, insisto, não estamos falando de Coreia do Norte, não. Estamos falando dos Estados Unidos. Na Holanda, só vem a tese vencedora. Você nem sabe o que pensou quem perdeu. Tem país que, assim, é aprovado ou desaprovado. A Austrália, por exemplo. Você não sabe qual foi o placar. A 7-2, você não sabe o placar. Ou seja, democracias funcionam de forma diferente. O Supremo de Democracias, a Suprema Corte de Democracias funciona de forma diferente da brasileira. E vai falar que não funciona, porra? É claro que funciona. Agora, eu acredito que o jeito brasileiro não tem mais como voltar. Porque também tem o outro lado. Com toda a transmissão que temos, o Supremo Tribunal Federal já é tão sujeito aos lobbies, às pressões. Por exemplo, Luiz Fux sentar naquele processo do juiz de garantia tanto tempo, com a sociedade, com o Congresso pressionando, ele lá sentado em cima. Se a gente não soubesse como vota cada juiz, aqui não é o caso de sentar em cima, porque a gente saberia, porque o trâmite aí sim, a gente tem que saber como é que o processo está tramitando. Isso é uma questão constitucional. Mas, se a gente já nem sabe como. Aliás, a gente supõe, deixa eu colocar melhor. A gente supõe como são as pressões dos lobbies em cima dos ministros. Se a gente não soubesse como eles votam, claro, seriam muito maiores, porque a gente sabe também como as coisas funcionam em Brasília e não são exatamente contos. Não são exatamente relações católicas, para usar um termo francês. Então, a gente tem que pesar. Não tem certo ou errado. Por quê? Porque os dois lados têm pontos positivos e pontos negativos. O que é melhor para a realidade brasileira? Confesso que hoje eu prefiro uma corte mais discreta. Mas talvez seja por conta do momento de overdose que a gente vive agora, de espetacularização do Supremo Tribunal Federal, dos julgamentos, dos votos, dos posicionamentos, de ministro tuiteiro. Você entende? Talvez seja uma questão de contexto, não uma questão. Porque eu já pensei diferente, cara. Eu achava que a transmissão ao vivo seria importante para sanitizar pela luz do sol as opiniões, mas talvez seja só uma opinião de agora por conta. É complexo, velho. É difícil tirar a opinião. Eu acho que tem que equilibrar, tem que balancear. Não tem que transmitir ao vivo. Agora, não considero que isso tenha volta mais. E o que isso tem a ver com a fala do Lula? Nada. É uma opinião. Agora, tudo tem que. Ai, o Lula. O estrionismo, o Lula. Aí tá lá os ataques de pelanca na Globo News, nos artigos, na Folha. O povo tá muito doidão, né, velho? O povo tá muito doidão. Agora, não quer dizer que falou do jeito certo, da forma certa. Vocês entendem? Assunto complexo, a gente tem que emprestar um nível de reflexão que a complexidade dele pede. E esse definitivamente não é um assunto simples, de ter opinião assim, de cotovelo. Porque as nuances são perigosas para a democracia, para a institucionalidade, para a noção de isenção e transparência do Supremo Tribunal Federal. Veja que você coloquei em searas diferentes. Isenção e transparência. Como balancear esses dois itens? Essa é a pergunta. E não há resposta fácil. Por quê? Porque senão tinha um consenso, todo mundo fazia. E não, as democracias pensam de forma diferente e todas têm suas limitações. Você entendeu, velho? Quero saber a sua opinião. O vídeo ficou longo é porque a tese é complexa mesmo, cara. Quando é complexo, faz de mais tempo. Peço desculpas aí, porque não dá. Mas quero saber a sua opinião. Comentário aqui embaixo. Chegou até aqui, like, meu filho. Joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora o seu like. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. Já falei lá atrás do Clube de Membros, mas seja você do Clube de Membros, não vacile. Tem também esse valeu, essa gorjetinha aqui embaixo, Pay, valeu, gorjetinha na B, gorjetinha na fita e claro, tem um Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix na fita, meu filho. Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado. Meu amigo, proletário total da notícia aqui do YouTube. A gente precisa do seu financiamento, meu velho. Criador de conteúdo precisa do seu apoio. Maravilha? Hoje e sexta
Não teremos live porque, vocês sabem, rapaziada que de Goiânia sabe, quem não é de Goiânia, primeiro eu falo de Goiânia, às vezes a rapaziada não sabe. Eu trabalho numa rádio, que é a Rádio Interativa, e a gente vai fazer uma viagem, a transmissão ao vivo ao longo do feriado de algumas cidades do interior do estado. Cidade de Goiás, antiga capital, Faina e Aruanã. E aí eu vou estar em viagem, não vou conseguir fazer live. Mas vai ter um monte de corte aí pra vocês. Peço desculpas. Na sexta que vem voltam as lives. Maravilha? Rapaziada, um ótimo feriado, um excelente final de semana. Assista agora o recado da Interset Tecnologia e termino com o clássico. É nóis! Eu quero apresentar hoje para você a Interset Tecnologia, que é uma empresa fundada em 2010, cujo foco é fornecer soluções avançadas para otimizar processos, aumentar a eficiência e agregar valor para você, cliente. É inteligência artificial para melhorar o seu negócio, meu filho. Por exemplo, para quem é do agro, a empresa oferece soluções para otimizar o trabalho, aumentar a produtividade, diminuir perdas e garantir maior lucratividade. A mesma coisa vale para quem mexe com maquinário pesado, que demanda muita energia elétrica. A Interset cria a solução tecnológica perfeita com cálculos precisos para dimensionamento e análise, garantindo projetos seguros e eficientes para você. Os caras também prestam serviços em TI com profissionais qualificados que fornecem suporte técnico, dão consultoria e desenvolvem sistemas personalizados para você. E o principal, se liga, a Interset desenvolve inteligência artificial para o seu negócio. Vamos supor que você trabalha em uma indústria e não tem a menor ideia de qual é a vida útil de cada peça do maquinário, por exemplo. Se algo ali pifa, você tem um problemaço em mãos, tem que parar tudo, é um baita prejuízo e tudo mais. Pois é, a Interset pode criar um mecanismo de inteligência artificial para monitorar o desgaste do equipamento para uma manutenção mais precisa, sem desperdício de vida útil e também diminuindo as chances de interrupção do processo industrial. Olha só que vantagem! Os contatos dos caras estão listados aqui embaixo. Peça um orçamento e confira. Interset Tecnologia é inteligência artificial e soluções de ponta para o seu negócio, minha filha.